Ultimamente, ouve-se muito na internet como fazer um pedido ao universo. Esse assunto tem provocado dúvidas para algumas pessoas por não saber com exatidão como fazer tal pedido. Eu sou Wilton Jorge e preparei uma série de vídeos que vai ensinar como se conectar com o universo, como fazer o seu pedido e como o universo nos responde. Primeiramente, para falar sobre como fazer esse pedido, nós temos que entender que o universo obedece uma hierarquia. E a hierarquia é constituída a partir de uma subordinação sucessiva. Na organização hierárquica, o funcionamento de um nível está sempre submisso ao funcionamento do nível acima. Vamos ver 3 exemplos de como funciona a hierarquia aqui no nosso plano físico. A hierarquia do Estado. A hierarquia do Estado entende que o poder executivo, a administração pública, ela deve ser estruturada a fim de permitir o estabelecimento de uma relação de coordenação e subordinação entre os órgãos que o compõem, de modo que cada um seja titular de atribuições definidas em lei. Um exemplo de que um órgão que está sujeito a um órgão que tem uma funcionalidade maior, está no nível acima, ele jamais pode executar uma tarefa que seja da responsabilidade daquele órgão que está acima dele. Ele não pode, de maneira nenhuma, ele invadir um órgão superior para executar algum tipo de tarefa. Ele fere com isso a hierarquia do Estado. Um outro tipo de hierarquia que vamos ver é a hierarquia dentro da cidade, a hierarquia urbana. A hierarquia urbana é o modo como as cidades se organizam dentro de uma escala de subordinação. Por exemplo, um vilarejo, uma vila, uma cidade bem menor, não tem ali na sua jurisdição uma secretaria de obras, por exemplo, ela pode estar precisando da execução de um serviço que parte dessa secretaria, mas eles têm que se dirigir às cidades maiores para que esse serviço seja executado. Normalmente, essas comunidades, ela tem um líder comunitário. Esse líder é responsável por ver as deficiências daquela localidade e levar para os órgãos competentes para que seja realizado. De maneira nenhuma vai se sair dali e vai entrar em contato direto com o prefeito da cidade, por exemplo. E o prefeito vai deixar seus afazeres, deixar a sua sala para ir lá executar algum tipo de serviço. Então existe a hierarquia para que isso seja atendido. Um outro tipo de hierarquia que nós podemos ver é a hierarquia empresarial, a hierarquia que é estabelecida na empresa. Eles obedecem à estrutura hierárquica a fim de permitir uma relação de coordenação e funcionalidade entre os cargos dessa empresa. E é necessário um ótimo entrosamento desses níveis. Por exemplo, numa empresa existe o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. O nível estratégico elabora as estratégias daquela empresa. Lançamento de algum produto, uma campanha publicitária, eles traçam a estratégia. Depois vem o nível tático, que é o que movimenta tudo aquilo que foi desenhado, foi projetado, foi feito. O nível tático é o responsável por fazer essa movimentação. E por fim vem o nível operacional, que executa tudo o que foi feito ali de estratégia, de planejamento. Então esses níveis,
eles devem ser seguidos para que se tenha uma melhor organização e foco diante das tarefas delegadas. A organização dessa hierarquia é como a estrutura piramidal. Você imagina uma pirâmide, a parte lá no topo está os executivos, depois vem os diretores, os gestores e, por fim, os funcionários. Aí você precisa de consultar ali os serviços dessa empresa, você jamais vai se dirigir ao topo da pirâmide. Você vai falar na base ali com os funcionários, que eles vão levar para os gestores, e assim ele vai galgando os degraus para atingir lá em cima os executivos para que aquilo ali possa ser feito. Há uma comunicação entre esses níveis, há uma comunicação, há todo um planejamento para que seja executado todo o serviço. Então é assim que funciona. Isso é só para a gente lembrar que quando há uma hierarquia, as coisas não funcionam diretamente com aquele que está acima de todas as coisas. Tem que obedecer essa hierarquia para que o pedido, para que a solicitação seja atendida. Então, o que tem a ver isso com o nosso tema, o nosso vídeo? O universo também tem uma hierarquia, também obedece uma hierarquia. Sem essa hierarquia, não há a funcionalidade. Então, vamos ver aqui como está a escala hierárquica do universo. O primeiro ponto que nós vamos falar são as partículas subatômicas, que inclui os quarks, os leptons, os bósons. Eles são as partículas subatômicas, aquelas minúsculas. Depois nós temos os átomos. Preste atenção que isso nós estamos falando do universo de um modo geral. Os átomos, que são as unidades básicas da matéria. Depois temos as moléculas, que são compostas por átomos, que tem ali os seus prótons, os seus nêutrons, os seus elétrons. Temos as células, que são as unidades básicas da vida. Depois, os organismos multicelulares, que são compostos por muitas células especializadas, que dão origem às plantas, aos animais, fungos. O ecossistema, que é formado por comunidades biológicas interagindo com seus ambientes físicos. Depois temos os sistemas planetários, os planetas, as luas, os asteroides e outros corpos celestes. Depois as galáxias, que são enormes aglomerados de estrelas. Depois temos o aglomerado de galáxias, que são grupos de galáxias. Uma galáxia, se eu estou certo do número, ela é composta de 200 a 400 milhões de estrelas. Uma galáxia. E o aglomerado de galáxias são grupos de galáxias. E por fim nós temos o universo observável, que é esse vasto espaço composto por bilhões de galáxias. Por essa ordem que nós vimos, aqui está uma escala hierárquica, nós vemos que o nosso pedido ao universo, ele não é feito diretamente da nossa pessoa ao universo observável. Ele passa pelos todos os processos como se fosse escalando os degraus para que seja alcançado. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos obter resultados no nosso pedido. É bem provável que o pedido esteja sendo feito de uma maneira que não seja correta. Nessa série de vídeos, nós vamos entender como podemos nos conectar com o universo, como podemos fazer os nossos pedidos de uma forma correta e como podemos entender como o universo
responde aos nossos pedidos. Eu agradeço por você ter ficado aqui até o final. Essa é apenas uma introdução e nós vamos dar seguimento com o próximo vídeo. Eu te aguardo. Até lá. Saúde e paz.